Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini novamente e nós vamos dar continuidade com a aula de hoje na temática Biotecnologia e Indústria. Essa é a parte 2 da nossa aula e nesta aula nós vamos focar na via biotecnológica, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre a biomassa, definir o que é biomassa, citar alguns exemplos e também citar algumas vantagens e desvantagens também, porque em tudo há desvantagens, da via biotecnológica em relação à via química. Quando a gente fala em via biotecnológica, a palavra-chave é biomassa. A via biotecnológica, ou seja, o caminho de produção biotecnológico, está baseado na transformação desta biomassa, que é um recurso barato, é um recurso mais renovável. E quando a gente fala de biomassa, nós podemos estar falando de cana-de-açúcar, de óleo de soja, de pedaços de madeira, de diferentes fontes de carbono, diferentes materiais que vão servir de nutrientes para que os nossos micro-organismos consumam e produzam os produtos ou os serviços de interesse. Então, a via biotecnológica ela vai aparecer para transformar essa biomassa, esses materiais, em outros produtos ou em energia, e ela surgiu para substituir a via química, produzindo produtos de interesse comercial em grandes quantidades ou em pequenas quantidades, produtos caros ou produtos baratos, diferentes tipos de produtos. Ela surgiu para produzir diferentes tipos de materiais e também para gerar energia. Então, existem diversas funções nessa transformação da biomassa. E ela é um recurso competitivo, porque a biomassa ela é um produto muito barato e, além disso, ela vai gerar um menor impacto ambiental. Porque, imagine, né? Se a gente for gerar um processo que vai poluir mais, não faz o menor sentido de substituir a via química pela via biotecnológica, não é mesmo? E se o processo for muito oneroso, ou seja, for muito caro, também não vai fazer o menor sentido essa substituição. Então, a via biotecnológica, que é o que a gente vai comentar hoje, ela deve estar focada em diminuir o impacto ambiental e também ela tem que ter um custo competitivo, ela tem que ser barata. E aí que entra o uso da biomassa, porque a biomassa vai conseguir reduzir o preço desse processo, porque é um recurso muito barato. Então, nesse slide, eu trouxe para vocês alguns exemplos de biomassa. A biomassa é o recurso mais abundante da natureza. Ela vai desde a plantação, lá na lavoura, por exemplo, o milho, as palhas dele podem servir de biomassa celulósica, os grãos do milho podem servir de biomassa amilásica. Temos também os estercos dos porcos, o esterco dos gados, que podem servir de biomassa, que podem atuar na compostagem para a produção de energia. Temos os diferentes tipos de biomassa de origem vegetal, como as toras de madeira, a serragem, que podem servir também de biomassa lignocelulósica. Então, não se preocupe no momento com esses termos, amilásica, sacarínia, celulósica, lignocelulósica, porque a gente vai definir esses termos ao longo desta aula. Aqui eu quero que vocês entendam que a biomassa é o recurso mais abundante da natureza e que é um recurso renovável e que pode ser utilizado para a produção de diferentes tipos de produtos e de energia através da via biotecnológica. Então, os resíduos industriais, os resíduos agropecuários, os resíduos florestais e agrícolas, os resíduos urbanos, todos estes podem ser utilizados para servir como biomassa em processos biotecnológicos.
Mas por que a gente chama esses produtos, ou esses coprodutos, ou esses resíduos mesmo, de biomassa? Porque eles são fontes de nutrientes, eles são fontes de carbono e os micro-organismos, durante o processo biotecnológico, eles podem se alimentar destas biomassas para produzir algum produto, algum serviço que vai ser importante economicamente. Então, esses resíduos, eles vão servir de nutrientes, eles vão compor o meio de cultura, compor o meio repleto de nutrientes que vai auxiliar o micro-organismo a fazer a sua fermentação. Entenderam? Então, eu trouxe para vocês o exemplo de algumas matérias-primas que são biomassas, ou seja, que podem ser utilizadas na indústria nos meios de cultivo dos micro-organismos para que estes obtenham suas fontes de carbono e energia necessárias para gerar alguns produtos de interesse. Então, eu trouxe as matérias-primas e as potenciais aplicações dessas matérias-primas. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos matérias-primas que são compostas principalmente de açúcar, ou seja, matérias-primas sacaríneas, ou de amido, ou seja, matérias-primas amiláceas. Então, os micro-organismos vão consumir os açúcares presentes nessa matéria-prima ou os amidos presentes nessas matérias-primas para produzir produtos ou serviços com diferentes aplicações. Como exemplo dessas matérias-primas, nós temos a cana-de-açúcar, a beterraba, o sorgo sacarino, o trigo, o milho, a batata, o arroz, a mandioca. Então, a cana-de-açúcar, a beterraba, o sorgo sacarino, eles são exemplos muito ricos em açúcar, em sacarose, que é o açúcar mais fermentescível, que é um açúcar pequenininho, muito fácil do micro-organismo consumir. Já o trigo, o milho, a batata, o arroz, a mandioca, eles são muito ricos em amido. O amido já é um carboidrato um pouco mais complexo, um pouco maior, e o micro-organismo vai ter que quebrar esse carboidrato, esse amido, para que ele consiga consumi-lo e assim fazer a fermentação, gerar o seu produto de interesse. Então, essas matérias-primas, elas possuem diferentes aplicações. Os micro-organismos podem consumi-las para produção de solventes, de produtos farmacêuticos, para a indústria de adesivos, de resinas, de polímeros, de selantes, limpadores, para a produção de etanol. Aí em Lucas, nós temos a empresa que produz etanol a partir do milho. Então, nós temos diferentes aplicações dos micro-organismos em cima dessas matérias-primas. Um segundo exemplo são aquelas matérias-primas que são compostas principalmente por óleos e gorduras, que são as matérias-primas que a gente chama de oleaginosas. Como exemplo, nós temos a canola, a soja, o coco, o girassol, o dendê, as gorduras dos animais. Então, essas matérias-primas que são oleaginosas, que são óleos e gorduras, que são ricas em óleos e gorduras, elas têm como principal componente os triglicerídeos, os ácidos graxos, o glicerol, que são componentes estruturais, componentes químicos que estão presentes na estrutura destas matérias-primas, que são os componentes que vão estruturar os óleos e as gorduras. Na biotecnologia, essas matérias-primas oleaginosas, elas são produzidas principalmente, elas são utilizadas, na verdade, principalmente para a produção de surfactantes, para sabões, detergentes, ingredientes inativos de produtos farmacêuticos, tintas,
pinturas, resinas, cosméticos, ácidos graxos, lubrificantes, materiais de construção. Aqui eu não quero que vocês decorem essas aplicações. As aplicações da biotecnologia são as mais diversas, independente se a biomassa é sacarídea, é amilácea, é oleaginosa. As aplicações são as mais diversas possíveis e vão depender do tipo de micro-organismo e da forma de condução do processo. O que eu quero que vocês entendam é esse leque de aplicações que existem dentro da biotecnologia. E aqui nós estamos utilizando, neste momento, biomassa oleaginosa, biomassa obtida a partir de óleos de diferentes animais, de óleos de diferentes vegetais ou de gorduras de diferentes animais. E como outro exemplo, eu trouxe para vocês a matéria-prima derivada da madeira, ou seja, a celulósica ou a hemicelulósica, que nós temos o pinho, o eucalipto, cujos componentes principais vão ser a celulose, a lignina. Então, nesse setor, ele é muito barato, ele é muito abundante, existem diversas toras de madeira. No processamento do arroz, existem as palhas do arroz. No processamento da cana, nós temos o bagaço da cana. Então, é um resíduo muito abundante e que pode ser utilizado com diferentes aplicações pela biotecnologia. Esses resíduos podem ser utilizados como materiais de construção, como fibras ou como polímeros, resinas, adesivos, pinturas, revestimentos, tintas, piches. Então, eles têm as mais diversas aplicações dentro da biotecnologia. É um resíduo muito barato e ele pode ser utilizado como nutrientes por alguns tipos de micro-organismos ou por alguns tipos de organismos, como fungos, bactérias, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso durante esta aula. Então, os micro-organismos, como as bactérias e os fungos, vão utilizar esses componentes da biomassa para obter a sua fonte de carbono, para obter os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Por exemplo, no caldo da cana ou no melaço, ele tem muita sacarose. A sacarose ela é um açúcar com essa constituição aqui. Ele é um disacarídeo. Ele possui uma molécula de glicose e uma molécula de frutose na sua constituição. E os micro-organismos vão consumir essa sacarose e eles vão possuir enzimas no seu interior que eles vão quebrar essa sacarose nos açúcares mais simples, que são a glicose e a frutose, e assim eles vão utilizar esses açúcares para os seus metabolismos básicos, para a obtenção de energia, para crescer, para formar os seus componentes estruturais, a sua membrana, para produzir algum metabólito de interesse também, como álcool, aminoácidos. Então, eles vão consumir essa sacarose, vão quebrar essa sacarose no seu interior em moléculas mais simples e vão utilizar essas moléculas em seus metabolismos básicos. Nós temos também o amido. O amido ele tem uma estrutura similar a esta aqui, é uma estrutura gigantesca. Observem que há um pontilhado aqui nestas regiões que indica que essa estrutura ela continua, ela se repete indefinitivamente. É uma estrutura muito complexa, muito grande, é um carboidrato gigantesco. É um polímero composto por várias unidades de glicose. Observe que esta estrutura aqui é a glicose, é a mesma estrutura daqui. Então, este composto, ele é gigantesco, mas ele é composto por diversas unidades repetidas de glicose.
Ele é um polímero grandão, só que ele é composto por glicose. A glicose é o seu monômero. O monômero do amido é a glicose. Monômero significa um pedacinho que vai se repetindo indefinitivamente. Isso é um monômero. E para consumir esse amido, os micro-organismos eles não vão conseguir internalizar esse amido, porque os micro-organismos são pequenininhos e o amido é uma estrutura muito grande. Então, eles vão liberar enzimas, liberar componentes que vão quebrar essa estrutura gigantesca em glicose ou em pedacinhos menores que eles vão ser capazes de internalizar e assim digerir e assim realizar os seus metabolismos básicos. Entenderam? Imaginem só. Deixe-me ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui nós temos um micro-organismo. Vocês entendem que o micro-organismo é um ser vivo muito pequenininho. E ele está lá em um meio de cultura repleto de amido. O amido ele é uma estrutura gigantesca. O nosso micro-organismo, neste caso, ele não vai conseguir consumir esse amido, ele não vai conseguir internalizar esse amido para que ele consiga digeri-lo. Então, ele vai liberar para o meio exterior algumas enzimas. Então, ele produz essas enzimas e ele vai liberar essas enzimas, que eu estou aqui ilustrando de verde, que são proteínas com função catalítica, que são proteínas com função de quebrar moléculas. Então, essas enzimas vão quebrar o nosso amido em unidades de glicose pequenininhas, e essas unidades de glicose menores, elas vão ser internalizadas, elas vão ser consumidas pelo nosso micro-organismo. Às vezes, até mesmo essas enzimas aqui que os micro-organismos produziram, nesse caso, as amilases, que são enzimas que vão quebrar o amido, elas têm interesse industrial, elas são utilizadas na indústria com os mais diversos objetivos. Então, mais ou menos assim que acontece para que o micro-organismo consiga consumir uma molécula mais complexa. Ele não vai internalizar essa molécula por inteiro, ele vai quebrá-la primeiro para depois consumi-la. E para quebrar uma molécula, quando a gente está falando de biotecnologia, de microbiologia, é necessário o uso de enzimas para fazer essa função, para catalisar esta reação. Entenderam? Se não entenderam, podem me mandar mensagem que eu tento explicar de maneira mais lúdica. E aqui nós também temos o exemplo dos componentes oleaginosos, dos componentes das nossas biomassas oleaginosas. Aqui, as nossas biomassas oleaginosas, como nós comentamos anteriormente, elas são constituídas principalmente por lipídios, que são os óleos ou as gorduras. Os lipídios, eles têm uma estrutura semelhante a esta aqui, uma estrutura complexa também, uma estrutura que pode ser um pouco grande. Observem aqui que nós temos esse radical R, isso significa que ele vai se repetindo por algum tempo aqui nessa estrutura. E os lipídios, eles são bem interessantes, os micro-organismos que podem consumir esses óleos ou gorduras, que podem consumir lipídios, gliceróis, ácidos graxos, eles são interessantes principalmente na biorremediação, porque eles vão produzir enzimas, que são as lipases, que vão quebrar esses lipídios em monômeros menores, em pedaços menores, que vão quebrar essa estrutura gigantesca aqui do lipídio em ácidos graxos, em glicerol ou em compostos ainda mais simples. Aqui nós temos o exemplo das biomassas lignocelulósicas. Nome complicado, né? Lignocelulose, biomassa lignocelulósica. A lignocelulose, ela é uma estrutura que está presente em todos os vegetais.
A biomassa dos vegetais, ela contém essa estrutura. Você sabe, né, que todos os seres vivos, eles são compostos por células, não é mesmo? Só que as células dos vegetais são um pouquinho diferente das células dos animais. Uma das diferenças entre a célula vegetal e a animal é que a vegetal ela vai possuir uma parede celular bem forte, que é constituída por lignocelulose. Ela é muito forte mesmo. Então, para que os micro-organismos consigam consumi-la, eles vão ter que produzir uma série de enzimas para quebrar esta parede celular, para ter acesso aos componentes desta parede celular. Ela está presente em diferentes fontes de matérias-primas, em diferentes biomassas, como as toras de madeira, as cascas de arroz, o bagaço da cana, e os micro-organismos vão produzir enzimas para consumir essas cascas de arroz, esses bagaços. E quando eles produzem essas enzimas, eles vão, por exemplo, quebrar a hemicelulose, que está presente na lignocelulose, em açúcares mais simples, gerando principalmente aqui, neste exemplo, a xilose, que é um açúcar que os micro-organismos vão ser capazes de internalizar e consumir. E eles também vão quebrar a celulose que vai estar presente nesta lignocelulose. A celulose ela é constituída principalmente por glicose e quando os micro-organismos produzem as enzimas para quebrar essa celulose, eles vão estar liberando principalmente glicose, que é um açúcar pequeno, um açúcar simples, que eles conseguem consumir. Então, esses açúcares mais simples, esses açúcares pequenos, que são fáceis de serem internalizados e consumidos, eles são chamados de açúcares fermentescíveis. Eles são facilmente captados, internalizados e metabolizados pelos micro-organismos. Então, a xilose, a glicose são exemplos de açúcares fermentescíveis. Em outras palavras, a biotecnologia industrial, ela tem seus fundamentos básicos na microbiologia, nas tecnologias das fermentações, nos processos fermentativos, na biocatálise ou nos processos enzimáticos e na biotecnologia moderna. A gente fala que ela tem como base a microbiologia porque ela vai utilizar os micro-organismos mais diversos, as bactérias, as leveduras, os fungos, as microalgas, elas vão então, para que a gente utilize esses micro-organismos, a gente tem que ter um conhecimento básico sobre eles. A gente tem que ter um conhecimento da microbiologia. E quando a gente fala de processos fermentativos, a gente tem que ter o conhecimento do metabolismo desses micro-organismos, das condições necessárias para que a gente consiga produzir aquele produto de interesse. A gente tem que saber qual é a temperatura ideal, qual que é o meio de cultivo ideal, quais que são as fontes de carbono que esse micro-organismo consegue ingerir, porque se ele não produzir as enzimas necessárias, ele não consegue consumir aquela fonte de carbono. A gente tem que pensar qual é o pH ideal. Então, a gente tem que pensar em uma série de condições do processo que vai permitir que o micro-organismo consuma aquela biomassa. E isso é processo fermentativo, isso é condição de fermentação. E nós também temos a biocatálise. Quando a gente fala em biocatálise, a gente pensa já na condução das reações através de reações enzimáticas, da produção das enzimas pelos micro-organismos e do uso dessas enzimas para degradar uma biomassa específica. Então, essa é a biocatálise, é focada no uso das enzimas, não necessariamente do micro-organismo vivo, mas das enzimas produzidas por estes micro-organismos. Mas agora vocês devem estar pensando, então a gente já
englobou tudo, né? Microbiologia, fermentação, biocatálise, a gente conseguiu consumir essa biomassa. Então, por que a biotecnologia moderna está aí, citada, listada? É porque, para que, às vezes, o micro-organismo ele não consegue consumir uma determinada biomassa. E para que ele consiga consumir essa biomassa, que é barata, que é interessante, e que ele não possui as enzimas necessárias para utilizá-la, a gente pode engenheirar esse micro-organismo. A gente pode utilizar a biotecnologia moderna, as tecnologias do DNA de restrição, para engenheirar esse micro-organismo, para transformá-lo em um micro-organismo transgênico capaz de consumir essa biomassa. Então, às vezes a gente utiliza a biotecnologia moderna para tornar um processo mais barato, para que o nosso micro-organismo, que já é conhecido por produzir um determinado tipo de produto interessante, por exemplo, um aminoácido muito interessante ou um hormônio muito importante, ele consiga produzi-lo utilizando a biomassa, que é um resíduo barato. Então, isso vai reduzir o custo do processo. Entenderam? E além disso, algumas biomassas elas podem ser até contaminantes. Por exemplo, os resíduos industriais, os resíduos urbanos, eles podem ser contaminantes. Então, utilizando a biotecnologia moderna para viabilizar o uso desses resíduos, a gente vai estar reduzindo a presença desses resíduos que seriam potenciais contaminantes da natureza. A gente vai estar reciclando e reaproveitando. Entenderam? É aí que entra a biotecnologia moderna, para viabilizar o uso de uma determinada biomassa que o micro-organismo, em sua condição natural, em sua condição selvagem, não conseguiria consumir. Então, a via biotecnológica sempre vai ser mais vantajosa que a via química quando houver uma série de metabólitos intermediários entre o substrato inicial, ou seja, entre a biomassa, e o produto final, o nosso produto de interesse. Porque o micro-organismo, ou seja, o agente biológico, ele será capaz de realizar diretamente uma sequência de reações e porque ele já vai ter naturalmente todas as enzimas necessárias para converter os metabólitos intermediários em produtos finais. Parece meio complicado esta frase, né? Mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais didática, de uma maneira mais lúdica, e vou tentar desenhar aqui para vocês. Imagine só que nós temos a glicose como o nosso substrato inicial. Vou tentar escrever glicose aqui. Meu Deus, é muito complicado escrever nesse programa. Então, nós temos a glicose como nosso produto inicial. E nós estamos querendo converter essa glicose em riboflavina, que é esse produto aqui que nós estamos ilustrando. A riboflavina é a vitamina B2. Então, nós estamos querendo converter, através da via biotecnológica, a glicose em riboflavina, na vitamina B2. Para a gente converter a glicose em riboflavina, é necessário uma série de etapas. A glicose vai passar por uma série de etapas que são catalisadas enzimaticamente até ser convertida em riboflavina. Cada uma dessas etapas aqui são necessárias enzimas específicas para converter a glicose no metabólito intermediário 1, depois no metabólito intermediário 2, 3, 4 e assim por diante, até chegar na conversão do último metabólito intermediário na vitamina B2, na riboflavina. Então, é um processo muito complexo, é um processo que produz uma série de metabólitos intermediários até a conversão no produto final, e isso
Se a gente fosse fazer isso pela via química, seria muito caro, porque a gente precisaria ter esse complexo aqui de enzimas para fazer essas conversões. Só que o nosso micro-organismo, ele já possui essas enzimas naturalmente. Quando ele está nas condições ambientais adequadas, eles conseguem sintetizar essas enzimas para converter todos esses metabólitos intermediários e para fazer esse caminho aqui, para fazer essa via de conversão, essa rota de conversão. Então, por isso que a biotecnologia, neste caso, é mais viável, porque o micro-organismo já vai possuir esse complexo enzimático. E existem alguns antibióticos, como a cefalaxina, por exemplo, e que eles são impossíveis de serem produzidos pela rota química, porque vai sair muito, muito caro ou seria totalmente inviabilizado, seria impossível mesmo de ser produzido pela rota química. Ele só poderia ser, alguns produtos, eles só podem ser produzidos pela rota biotecnológica, pela via biotecnológica. Por esse motivo que eu citei, devido à quantidade de compostos intermediários que são produzidos, porque a sua rota de síntese é muito complexa. Então, são nesses casos em que a via biotecnológica é claramente muito mais vantajosa do que a via química. E nesses casos, a gente não precisa nem se preocupar em reduzir o custo do processo utilizando biomassa, porque, de qualquer forma, a via biotecnológica vai ser muito mais viável do que a via química. Como eu comentei com vocês, a biotecnologia industrial pode utilizar organismos geneticamente modificados, ou seja, OGMs, e isso permite melhorar o processo produtivo ou desenhar novos produtos. E quando eu falo de novos produtos, vocês podem lembrar do caso da insulina, dos antibióticos, dos hormônios e de tantos outros produtos que têm a sua produção viabilizada pela rota biotecnológica, pela via biotecnológica. E quando a gente fala de melhorar os processos, isso significa que a gente pode utilizar biomassas que são mais baratas, que nós podemos diminuir a quantidade de resíduos que poderiam ser contaminantes, que poderiam ser potenciais contaminantes do meio ambiente, que a gente poderia trabalhar em condições mais brandas e mais baratas. Os processos químicos, como eu comentei na aula passada, eles trabalham em extremos de temperatura, de pressão, de pH. Então, nesses casos, a gente poderia trabalhar em condições mais brandas. E nos processos biotecnológicos, a gente pode até tentar trabalhar em condições ambientais, o que torna o processo ainda mais barato, porque a gente não vai ter que gastar tanta energia para controlar a pressão e a temperatura, não é mesmo? E para manter a segurança nesses casos em que a gente utiliza organismos geneticamente modificados, esses organismos eles vão ter as suas características metabólicas alteradas. Eles só vão conseguir crescer em condições estritas, em condições de laboratório. Assim, eles não vão se desenvolver, não vão conseguir se multiplicar, se proliferar em condições fora do laboratório. Eles não vão conseguir competir com os micro-organismos presentes no ambiente. E isso vai garantir a segurança, não vai haver o vazamento desses micro-organismos para o meio ambiente. A percepção pública em relação à biotecnologia industrial, ela vem mudando ao longo do tempo e ela é considerada neutra ou favorável em relação a essa área da biotecnologia. Isso porque os produtos que são produzidos na biotecnologia industrial, na biotecnologia branca, eles são produtos que geralmente vão ser utilizados como insumos para outras indústrias. Eles não são os produtos finais propriamente ditos.
Eles vão ser produtos que vão ser intermediários em outras reações, em outros processos. Por exemplo, a Xanthomonas campestris é uma bactéria que eu já devo ter falado um pouquinho dela para vocês, que vai produzir um espessante chamado de goma xantana. Ela vai produzir, pela via biotecnológica, esta goma, só que a gente não vai utilizar essa goma da forma como ela está. Essa goma ela vai ser utilizada como aditivo alimentar lá na indústria de alimentos. Então, o produto, a goma xantana, que é produzida pela biotecnologia industrial, ela vai ser utilizada como aditivo alimentar, como ingrediente na indústria de alimentos. Então, ela é utilizada como insumo para um outro processo. E isso também ajuda um pouco a percepção favorável da indústria pública, da percepção pública favorável em relação a esse tipo de biotecnologia. E, além disso, a biotecnologia branca ela traz diversas vantagens. Ela utiliza matérias-primas que são renováveis, que são menos poluentes, os seus processos eles gastam menos energia, eles ajudam a diminuir a imagem poluidora que a indústria química possui. Como eu já comentei anteriormente, a biotecnologia branca ela vai trabalhar com condições de pressão muito menores do que a biotecnologia, do que a química, do que a via química. Na via química, a gente trabalha com pressões altas, pressões altíssimas, de 800 psi. Na via biotecnológica, a gente pode trabalhar com pressões de 50 psi. Então, são condições muito mais favoráveis. E ela também não vai utilizar ingredientes tóxicos, ela vai evitar o uso de níquel, de cobalto, de alumínio, de ingredientes, de compostos químicos que são complicados de se conter. E ao contrário dos processos químicos, ela não vai utilizar materiais que são altamente perigosos, como o benzeno e o ácido nítrico. Os seus ingredientes, os materiais que ela vai utilizar, vai ser basicamente os nutrientes que vão ser necessários para o desenvolvimento, para o cultivo do micro-organismo. Então, são materiais biodegradáveis, são biomassas que vão ser utilizadas nesse processo. É claro que tudo na vida tem as suas desvantagens e a biotecnologia branca tem também as suas desvantagens. Por uma delas, que é muito evidente, é que em processos, em cultivos líquidos, a gente gasta muita água mesmo. Imagine que nós vamos ter que preparar o nosso caldo cheio de nutrientes e para que o micro-organismo consuma esses nutrientes, esse caldo na biotecnologia é chamado de mosto, e para que o micro-organismo fermente este mosto, ele tem que estar lá diluído nesta solução aquosa, nessa solução de água. E os processos podem ser gigantescos, de 500 metros cúbicos. Então, são 500 metros cúbicos de água com uma solução cheia de nutrientes. Depois que o micro-organismo fermenta, depois da fermentação, ele vai liberar o produto de interesse, durante a fermentação, na verdade. E depois da fermentação, eles vão purificar esse produto de interesse. Eles vão extrair esse produto e vão purificar desse mosto que era repleto de nutrientes. Mas ainda sobra muito nutriente nesta água, neste mosto fermentado. E o que a gente vai fazer com essa água cheia de nutrientes? A gente não pode jogar fora nos rios, porque ela possui uma demanda de carbono e de oxigênio altíssima. Então, a gente tem que fazer um trabalho com essa água para diminuir essa demanda de carbono e de oxigênio, porque a gente não pode jogar nos rios, nos leitos aquosos, porque pode levar a um processo chamado de eutrofização. Vocês já ouviram falar de eutrofização? Vou tentar escrever aqui. É muito difícil escrever utilizando esse programa.
Fi, za, são. A eutrofização é um processo em que vai acontecer um aumento abrupto da quantidade de nutrientes presentes em um determinado leito aquoso, em um determinado rio. Eu vou desenhar aqui para vocês um rio que ele possui a sua microbiota, o seu bioma bonitinho. Ele possui os peixes e ele possui as algas, possui microalgas, então é um rio normal. Ele está funcionando perfeitamente. Isso aqui é um peixe, tá bom? Então, quando você despeja uma enorme quantidade de nutrientes nessa água, imagina que eu estou despejando uma enorme quantidade de mosto fermentado, cheio de demanda de carbono, de oxigênio, cheio de açúcar dentro da água. Então, isso vai aumentar a quantidade de nutrientes dessa água. Isso vai fazer com que as algas, os micro-organismos presentes neste leito aquoso, eles se multipliquem de uma maneira muito grande. Então, vai haver um aumento da proliferação de bactérias, da proliferação de microalgas nesse leito. E essas bactérias, essas microalgas, elas vão crescer e elas vão se proliferar de uma maneira tão veemente, tão grande, que vai começar a consumir todo o oxigênio presente nesse leito aquoso, nesse rio. Então, não vai sobrar nutriente, não vai sobrar oxigênio para os peixes, por exemplo, para aqueles organismos que estão vivendo lá na parte inferior. Então, esses peixes, esses organismos, eles vão morrer por falta de oxigênio. E quando eles morrerem, eles vão servir de nutriente para as bactérias, para as microalgas, que vão consumir esses nutrientes, vão proliferar ainda mais, e isso vai fazer com que diminua completamente a quantidade de oxigênio presente neste rio, vai fazer com que as algas que precisam desse oxigênio, as bactérias que são aeróbicas, que precisam desse oxigênio, morram também, e esse rio vai ser eutrofizado, ele vai perder a vida. Então, é isso que acontece se a gente jogar uma água residual com alta demanda de carbono e de oxigênio. Acontece a eutrofização. Se a empresa fizer isso, ela vai ganhar uma multa altíssima, porque isso aqui é um dano ambiental gigantesco. Então, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Essa é uma das principais desvantagens desse processo. E agora eu quero que... é a vez de vocês. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês imaginem que uma empresa produza um determinado produto por rota química. Eu quero que vocês utilizem argumentos que vocês aprenderam na aula de hoje para convencer essa empresa, para convencer o dono dessa empresa a mudar a sua produção para uma rota biotecnológica. Escreva os seus argumentos no caderno, tenta discutir. Caso vocês não consigam, conversem comigo e vamos pensar juntos. Então é isso, pessoal. Era basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. A aula já se estendeu um pouquinho, mas vocês sabem, né? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à aula de hoje, em relação à definição de biomassa, aos processos fermentativos e as vantagens e desvantagens da biotecnologia branca, da biotecnologia industrial, podem entrar em contato comigo. Tenham uma excelente semana e até breve.